Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber notificação e veio aqui assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje eu sei que você veio porque está escrito Voodoo. E aí você quer saber do que se trata? Tem a ver com voodoo? Não tem a ver com voodoo? É magia? Qual é a pegada, né? E para isso eu vou chamar o irmãozão Leon Blackwood, que está trabalhando com o pessoal da Oficina Mágica. Agora, recentemente, ele vai fazendo um livro, né, com as anotações dele, os grimórios de Voodoo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Voodoo, né? Onde é que surgiu, de onde veio, etc. Então, antes de mais nada, boa noite, Leon. Como é que você está? Boa noite aí, tudo bom? É uma honra, Marcelo, estar aqui com você, com a galera aí. Sou muito seu fã. Por isso, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. E estou bem, cara. Estou um pouquinho nervoso, mas estou bem. Ah, tá valendo, não se preocupa não, que aqui, na verdade, assim, eu vou fazer bastante pergunta porque eu também quero saber dessas diferenças, né? Porque o pessoal fala, tem voodoo, voodoo com dois O, voodoo, todas essas pegadas. Mas antes da gente começar a entrevista, a gente sempre pergunta um pouquinho da jornada do convidado, né? Falando assim, tá, você era pequenininho, ia na igreja, rezava o terço e tal, e aí, de repente, 10 anos depois, você está lá escrevendo o livro de Grimórios do Voodoo, da magia. Então, o que deu errado, cara? Conta pra gente. Cara, deu RPG, cara. Quando eu era adolescente, eu narrava RPG e eu morava no Rio de Janeiro na época. Hoje na verdade, eu nasci e moro no Ceará, Fortaleza, Ceará, mas eu cresci, assim, minha infância e adolescência foi no Rio de Janeiro. E no Rio, cara, morava na Baixada e tal, a gente não tinha tanto acesso a livros de RPG mesmo, D&D, GURPS, essas paradas assim, então a gente fazia muito uso de sistemas que nós mesmos fazíamos, assim, estudando outros livros, né? Aí, em via de regra, a maioria das vezes eu era o mestre, eu narrava, e para deixar as paradas mais verossímil, eu estudava bastante aquele assunto do RPG em questão, né? E um dia eu fui narrar, cara, um RPG sobre alquimia. E, inclusive, era um anime do Fullmetal Alchemist, né? Meu anime favorito, inclusive. Aí eu fui narrar isso e tal, fui pesquisar, pô, que diabo é alquimia, que é isso? E pesquisando, cara, na minha adolescência lá, aos 16 anos, 15, 16 anos, pesquisando sobre alquimia, e me esbarrei no ocultismo e comecei a ler as paradas. Cara, isso é real, velho? Pô, isso existe, não? Aí eu comecei, cara, eu fiz um ritual do que hoje eu acredito que seja magia do caos, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, estava só seguindo os instintos. O negócio deu certo e é aí que eu me aprofundei mais. Eu comecei a estudar ainda mais o ocultismo em geral, né? Aí disso foi, tipo, 10 anos estudando, já faz 10 anos que eu estudo e pratico ocultismo em geral, mas nesse meio tempo eu esbarrei no voodoo, né, cara? Tipo, eu estudo e pratico o voodoo propriamente dito já há uns 5, 6 anos. O livro ele foi escrito, ele começou a ser escrito há 3 anos, na verdade. Só que ele foi sendo reescrito, foi sendo adaptado, deixei com algumas pessoas para ler o piloto, né, para opinar, pessoas que entendiam do assunto. Aí, quando o livro estava pronto, eu levei para o Oficina Mágica, e foi aí que nasceu o projeto mesmo, né, de publicação e etc. Uma maravilha. E então vamos começar do comecinho. O que é Voodoo? O que é voodoo? Cara, assim, eu vou fazer logo o paralelo, explicando o que é voodoo, do voodoo e do voodoo logo, que aí já esclarece muita coisa, né? Assim, o voodoo é uma religião, né, africana, de origem africana, né? Hoje nós temos muitos voodoos, né? Voodoo de Nova Orleans, voodoo haitiano e etc. E o voodoo é um sistema mágico. Ele é um sistema como, sei lá, deixa eu ver um outro sistema mágico. Eu não vou dizer magia do caos, porque magia do caos é tipo um metasistema, né? Mas, sei lá, eu acho que Telemann poderia ser dito como um sistema mágico também, né? Não só isso, mas também enfim, é um sistema que você usa para acessar
a magia. É um conjunto de crenças e de práticas mágicas que foi criado, eu não vou dizer que foi criado, mas que ele nasceu através da miscigenação cultural, né? Aquela questão do sincretismo, não só o sincretismo, mas a miscigenação cultural em si mesmo. Os africanos escravizados, né? Que nos Estados Unidos tiveram contato com índios americanos, né? Os nativos americanos, aí já soma a parte das ervas, o conhecimento herbáceo, mágico e conhecimento das ervas mágico e terapêutico, né? A questão anímica também, xamânica das ervas, que cada erva, cada pedra, cada coisa desse natural tem um espírito a ser acessado pelo conjurador. No voodoo também tem aquela mescla do judaísmo, o judaico-cristão mesmo, técnicas judaicas da leitura de salmos, e o cristianismo em si, né? O cristianismo no voodoo, ele foi meio que o berço, foi meio que não o berço, né? Mas, tipo, o voodoo, ele germinou no cristianismo. Então, muita coisa cristã, tem uma base muito cristã no voodoo, misturando com a base mágica africana. Tipo, eu não tenho propriedade para falar de Umbanda, mas eu gosto de comparar muito com a Umbanda brasileira, porque a Umbanda brasileira tem essa mescla mágica do cristianismo, né, com a magia africana. Mas o voodoo, ele é completamente diferente. No voodoo, vamos dizer assim, como prática mágica, o praticante, assim, em geral, o praticante, nos Estados Unidos, ele vem a ser cristão, no voodoo tradicional, né? Assim, raiz. Porque o voodoo meio que foi fomentado, foi germinado nas igrejas batistas e tal, nessa questão do sincretismo, né? Então, assim, o voodoo tem muito do cristianismo, mas aqui no Brasil já é um pouco diferente. Aqui no Brasil a gente tem muito preconceito, assim, nós ocultista, eu vou falar dessa forma, né? O cultista aqui no Brasil tem muito preconceito com cristão e vice-versa. E, tipo assim, no voodoo isso não era para existir, né? Não existe lá. Aqui existe um pouco, mas é uma parada errada, é uma parada que deveria ser esquecida, né? A questão do preconceito religioso e etc. Enfim, acho que eu estou até já desviando a linha da pergunta, mas voltando à questão do que é voodoo, voodoo é esse mix, né, de culturas indo-americanas, africanas, cristãs, judaicas, pagãs em um certo momento, e de grimórios europeus, cara. Grimórios que eram reunidos naquela época e tal, eram vendidos e são até hoje vendidos em lojas de suplementos voodoo, e aquilo mixou no voodoo. Então, no voodoo tem muito de crendices, eu não vou dizer assim, tipo magia cerimonial, é como se fosse magia cerimonial, só que a metodologia é singular, a metodologia no voodoo é um tanto singular do que a cerimonial propriamente dita, é mais uma questão do uso dos símbolos do que dos apetrechos ali descritos, entende? No voodoo ele não tem iniciação, né? Como tem no candomblé ou no voodoo, não sei, qualquer um pode praticar? Sim, qualquer um pode praticar, não tem essa questão da iniciação, do batismo, não existe isso no voodoo. Basicamente você estudar, tem um conhecimento básico do conceito da tradição voodoo, o modus operandi, né? E estudar, cara, e praticar. E acreditar em magia, claro, né? Sistema mágico, você tem que acreditar em magia para funcionar. Então tá. Então a primeira pergunta também que a gente vai fazer para todos os convidados é assim, na tua opinião de praticante de voodoo, o que é magia para você? Para mim, magia, falando de uma forma bem, assim, profunda para mim, no caso, é comunhão com o universo. Quando você manifesta sua vontade no universo,
tem aquela, ou então recebe mensagens do universo, né? Aquela questão onírica, você está em comunhão com ele. Então, magia, para mim, além de você efetuar e projetar sua vontade no universo, é estar em comunhão com ele. Acho que magia, para mim, é isso. Em comunhão. E aqui eu já estou com umas perguntas aqui da galera. Ele pergunta assim: eu quero iniciar e começar no voodoo, o que você precisa para... Eu falo que é um sistema mágico, mas ok, ele é baseado no quê? Você precisa acreditar, existem deuses, você trabalha com espíritos, quais são as bases para a gente trabalhar com o voodoo? Cara, o voodoo é mais um conhecimento cultural, de crendices, práticas mágicas e tal, só que existe no voodoo tradicional o culto aos ancestrais, culto e conversação com os ancestrais, etc., mas existe um apego, como eu falei anteriormente, ao cristianismo. Então, no sentido histórico, o voodoo ele é muito apegado ao cristianismo. Então, os deuses que são adorados, ou os deuses que são chamados, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia é usada como o maior grimório, vamos dizer assim, né? Mas, em suma, o voodoo como sistema mágico, a pessoa não precisa realmente ser cristã, ela pode ser de qualquer outra religião e somar apenas as práticas mágicas do voodoo com a sua religião e assim viver a sua vida mágica, tá entendendo? Praticar. No voodoo basta você ter o conceito de que você possui um poder intrínseco em você, né? Que no caso do cristianismo, né? Que é agregado ao voodoo, esse poder vem da fagulha divina que Deus lhe traz, né? Aquela questão do fazer o homem à sua imagem, etc. Então, você é um criador, você possui essa essência. E no voodoo existe a questão do animismo, né, cara? O animismo que, se não me engano, é originário dos povos indo-americanos. E nesse animismo, cada planta, cada erva possui um espírito a ser acessado, a ser ativado. Essas ervas, elas são multipropósitos. O que dá, vamos dizer assim, a utilidade delas, o que diz, canela é para isso, açúcar é para aquilo, muitas vezes é mais um lance cultural mesmo. Tipo, por exemplo, questão do óbvio, da intuição mágica, etc. Por exemplo, o açúcar, né, que serve para adoçar uma pessoa. A canela, por exemplo, atrai dinheiro, porque a canela era uma especiaria cara na época. Então, tem um contexto histórico, mas também tem a questão do animismo com relação a conjurar aquele espírito natural para lhe servir, vamos dizer assim, né? Para cumprir com seus objetivos. Belezinha. Então, já que a pergunta do Williams Matias, como é que se faz uma magia voodoo? Cara, existem inúmeras maneiras de você fazer um feitiço voodoo. Mas, primeiramente, como qualquer outra magia, você precisa ter um foco, ter um desejo, ter um objetivo. Aquela magia, aquele objetivo é estudado. Eu vou dizer como eu pratico minha magia voodoo. Aquele objetivo é estudado. Eu particularmente faço uma leitura de tarô para saber o que é que está me atrasando, o que eu preciso fazer e tal, para fazer um estudo do caso. Depois que eu faço um estudo do caso, eu reúno os ingredientes necessários e faço um ritual a partir dali. O ritual, ele é bem... A depender do ritual, a depender da magia, cada caso é um caso, cada situação é um feitiço diferente. Então, eu vou reunir aquele material, eu vou conjurar aquele material, eu vou fazer uma poção, um óleo, um chá, um pó, ou então só uma queima de velas, vou conjurar os espíritos, ou Deus, ou, sei lá, os deuses pagãos da minha religião, ou deuses voodoo, da minha religião, entendeu? Vou chamar o Deus da minha religião, se for necessário, ou então só confio na minha essência mesmo, divina, e ali eu faço a conjuração e mando para o universo. E aqueles restos de ritual, eu implanto ou descarto da maneira mais conveniente, de acordo com o ritual. Tipo, sei lá, para ajudar um amigo que está num problema judicial, eu pego aquilo e levo e enterro, sei lá, em frente
ao júri lá que ele vai se apresentar, por exemplo. Tá entendendo? Então, é tudo muito intuitivo. Como fazer um feitiço voodoo é bem intuitivo, depende do que você quer fazer com aquele feitiço. Aí tá aqui com a Oficina Mágica, ele falou assim, é tipo uma linguagem de programação, né? As igrejas negras eram onde os negros podiam se congregar com mais facilidade, né? Daí o voodoo pegava bastante uma base protestante. Uhum. Então ele poder advém de indivíduos com a concessão, né, de Deus. E do Rodrigo Celso, ele falou que utensílios básicos para a prática do voodoo. Tem que usar o que encontra em casa? Que tipo de ferramentas que o voodoo trabalha? Cara, o voodoo, ele é uma magia do dia a dia, sabe? Ele não é muito uma magia centrada, ele pode ser, mas não é uma magia centrada em grandes causas, no cerimonialismo e tal. Tem a questão do seu contato com o espiritual, mas grande parte do que você vai encontrar no voodoo são coisas do dia a dia. Arrumar um emprego, se proteger de abuso, se vingar de um vizinho desgraçado, sabe, adoçar alguém para lhe fazer algum favor, fazer alguém mudar de opinião, ter proteção em viagens. Então, tipo assim, ele é bem do dia a dia. E junto disso, os itens que são usados também são itens do dia a dia. Se você abrir, eu costumo dizer que se você abrir a sua despensa, em casa você vai encontrar vários materiais passíveis de uso no voodoo, tipo sal para proteção, para limpeza, para azarar alguém também no voodoo. O sal é usado para azarar, açúcar para adoçamento, para atrair, os temperos em casa, orégano para poder você fugir de fiscalização, canela para atrair dinheiro ou aumentar uma paixão, pimenta também para azarar. Então, tipo assim, você vai encontrar com facilidade os materiais que você possui em casa. É muito, assim, pelo menos eu não encontrei relatos da prática voodoo com objetos pomposos de cerimoniais, sabe? Coisa de atame. Claro que o cara vai ter uma faquinha para cortar algum galho, mas não existe aquela coisa do atame, da varinha, do cajado, do manto, essas coisas assim simbólicas, cerimoniais. Você não encontra com facilidade no voodoo, sabe? Você vê uma coisa mais simples, mais pebuf, mais direta e mais cotidiana. Ok, tem uma pergunta aqui do Kevin Martins, que é boa. Na verdade, ele falou assim, tem bonequinho no voodoo? Eu acho que o pessoal confunde muito o voodoo com voodoo, talvez pela pronúncia, né? O pessoal do voodoo pratica o voodoo? Existe alguma conexão ou não? É só palavra? Sim, a questão da conexão do voodoo e do voodoo, eu acredito que na Louisiana haja mesmo essa conexão, mas em Nova Orleans, mas a questão do boneco voodoo, existe o boneco voodoo também. Tem gente que chama de baby dolls, boneca bebê, Hoodoo Dolls e Voodoo Dolls. O pessoal chama de boneco voodoo também no voodoo. São vários nomes para mim, particularmente, são vários nomes para a mesma coisa, que é o uso de você pegar um boneco, né, e transformar aquele boneco, batizar aquele boneco como um indivíduo, seja outra pessoa ou você mesmo. E a partir dali você efetuar vários tipos de magia para proteção, para atrair dinheiro ali também, para fazer aquela pessoa sofrer penalidades, vamos dizer assim. Enfim, existe sim bonequinho no voodoo. Tem inclusive no livro como fazer. Como fazer, né? A gente sempre vai fazer umas perguntas polêmicas assim, mas apesar de não ser uma religião, tem algum tipo de sacrifício de animais no voodoo? Não. Eu deixo isso até bem... Eu enfatizo muito isso no livro, em um capítulo específico só para isso, para a galera saber, né, que não há sacrifício animal, embora haja o uso de objetos e restos de animais. Por exemplo, tipo assim, se houver um sacrifício animal no voodoo, aquela prática não é do voodoo, e sim da religião daquela pessoa.
Se na religião daquela pessoa existe o sacrifício animal e aquela pessoa mistura aquele sacrifício animal de contexto religioso com o voodoo, aquilo ali é uma prática pessoal daquela pessoa, mas aquilo não diz respeito ao voodoo, entende? Aquilo é uma coisa pessoal daquela pessoa. E agora existe sim o uso de objetos, de restos de animais no voodoo. Pelos de gato que caem, bigode quando cai do gato também, pata de jacaré, dente de jacaré, algo que também é muito usado, pés de galinha, penas. Cada uma dessas coisas tem um significado particular e todo como vou dizer, um universo mágico em volta daquilo ali, sabe? Não entendi. O pessoal tem feito muita pergunta, mas as perguntas são baseadas assim como se fosse uma religião, né? Daí a gente estava explicando do começo que o voodoo é um sistema mágico. Então você pode ser Wicca e praticar voodoo. Você pode ser católico e praticar voodoo. Você pode ser telemita e praticar voodoo, né? Ele não é uma religião, ele é um sistema de magia. Para você trabalhar. E os primeiros livros de voodoo que você travou contato, pegou, quais foram? Tem uma bibliografia para passar para a gente? Cara, bibliografia é mais livros em inglês, né? Mas, assim, um livro que eu traduzi para uso pessoal e que eu recomendo muito para a galera que é iniciante é o Voodoo Spellbook, de Denise Alvarado. É um livro que tem tipo ela mistura muito o contexto do voodoo com o do voodoo, por isso eu acho que é muito a questão de Nova Orleans, sabe? Eu acho que o voodoo de lá é mais ou menos assim. Mas existem outros livros, tem o Stick, Stones and Bones também, da Rose Beard, também é muito legal. E, cara, tem um que eu tô com um projeto com a Oficina Mágica, a gente está pensando em traduzir. Esse aí, eu não lembro nem o nome direito, é do Riet, que ele é um folclorista amador, era um folclorista amador e tal. Ele passou 3 anos da vida dele reunindo material, entrevistando pessoas, pegando a vida das pessoas e entrevistando elas e tal, e escrevendo um livro sobre bruxaria, voodoo. O nome do livro é Rootwork, Witchcraft, Conjuration e outro nomezinho, não lembro certo. É um volume, é um negócio de 5 volumes, 4.000 e poucas páginas, e nele tem muita, mas é muita informação, cara, é muita coisa mesmo. Eu já dei uma olhadazinha, e esse livro ele é muito chato de você ler, porque o Hirt, ele escrevia como a pessoa falava. Então, o cara falava tipo assim, um inglês arrastado do interior, ele transcrevia a forma que o cara falava em inglês arrastado. E, cara, para traduzir isso é um inferno, velho, porque, assim, eu tenho conhecimento mínimo de inglês. Então, para eu traduzir já é algo bem complicado. Aí o cara ainda vai para olhar isso, né? A questão da forma que era falado antigamente é muito complexa. Então, é um livro que eu recomendo porque acho que não tem um livro que tenha mais informação que esse, mas já vou deixando que é de difícil acesso. E mais um, cara, que eu recomendo muito, mas também a fonte é em inglês, é o da Luke Mojo. Na verdade, é um livro online, né? O cara acessa o site da Luke Mojo, lá da Catherine Ironwood, e lá tem um livro incompleto, que ela, acho que está escrevendo ainda, mas o cara só vai clicando, vai lendo lá em inglês, tem muita informação também, muita, mas é em inglês. Olha, eu tenho também 2 perguntas que se complementam aqui, né? Oficina Mágica pergunta assim, existem anjos no voodoo? E o William Matias perguntou assim, tem incorporação de espíritos no voodoo? Sim para a primeira pergunta e não para a segunda. Porque, assim, existem anjos no sentido de que se naquela religião o cara é passível de acessar anjos, ou então na prática mágica daquele cara ele pode acessar anjos, pô, é perfeito. No voodoo existe a questão de você acessar o poder dos anjos ou de daimons, porque os grimórios falam sobre isso, foram assimilados pelo voodoo também. Então, é possível. Agora, a questão da incorporação,
eu não cheguei a ler nada sobre praticantes de Voodoo que incorporem, mas aquilo pode existir segundo a religião da pessoa. Tem um nome, que o praticante do Voodoo ele tem vários nomes, né? O pessoal dá vários nomes para os praticantes. Rootworker, Conjure Man, Voodoo Man, Voodoo Woman, Voodoo Lady. Aí tem um que é Two-Headed Man, é tipo homem, eu não sei se eu pronunciei correto, mas é homem de duas cabeças, que fala que por ele ter uma intuição, por ele ter o terceiro olho, por ele ler o futuro das pessoas, ele tem um espírito que fala com ele, tá entendendo? Mas foi o mais próximo que eu encontrei de espírito que incorpora na pessoa. Não, eu não cheguei a encontrar nenhum caso, não li nenhum caso de incorporação, sabe, no Voodoo. Massa. Também outra pergunta aqui. O teu livro ele chama, né, Voodoo de Conjuras. Né? O que é conjuras? Né? Você podia falar um pouquinho mais do poder do verbo? Sim, poder do verbo. Tem um capítulo, inclusive, até, não sei se você leu aí, mas tem um capítulo chamado Poder do Verbo, onde eu explico isso aí. O verbo no Voodoo, a fala no Voodoo, é algo muito importante. O verbo, ele vem... Eu acredito que a ideia do poder do verbo venha muito da questão bíblica, né? Daquela coisa do poder do verbo bíblico, né? Aquela coisa de Deus falar e fazer a luz e tal. O verbo estava com Deus, Deus estava com o verbo e blá, blá, blá. Mas o que é o poder do verbo no Voodoo? É a forma que você tem de você se comunicar, de fazer o seu espírito, a sua essência, se comunicar com o espírito das ervas, enfim, lançar sua magia através da fala. E no livro, eu coloco os 150 salmos, né, e cada um dos usos para cada um dos usos no dia a dia, para feitiços e etc., porque os Salmos e a Bíblia em si, ela é muito usada como um livro para conjuração mesmo, sabe? O cara pega um versículo, aquele versículo condiz com a experiência mágica que ele quer ter, tipo, e lê aquilo fazendo o trabalho mágico dele, como se fosse uma conjuração. Isso é muito comum. O uso mais comum disso seria dos Salmos, no caso, dos 150 Salmos. O poder do verbo é isso, é você se comunicar através da fala, mas não é só uma fala mecânica, né? É a questão de você falar com autoridade, falar com o coração, né? É um lance muito mais mental, muito antes mental do que propriamente dito físico, né? Não é uma coisa tão física quanto é mental. Você tem que ter aquele controle, aquele foco emocional, sabe? O poder do verbo é o direcionamento que você dá à sua magia, de forma clara e tal, é aquela coisa das conjurações, só que no Voodoo é feito na sua língua, né? E muitas práticas mágicas o pessoal usa de línguas bárbaras, né? Para poder entrar em transe e tal, mas no Voodoo geralmente é o verbo da sua língua mesmo, você fala em português, em inglês, enfim. Prepara a linguagem. Tem uma outra aqui. Existe um negócio chamado justificativa no Voodoo, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Uhum. O Justify, que é a famosa justificativa, é tipo um código de ética. Eu diria que é tipo um código de ética. Isso é a experiência minha, no caso. É uma visão minha, na verdade. Que o Justify, ele diz que se você está em concordância com as leis universais, segundo a sua crença, então você pode fazer o que tem que ser feito. O Justify, ele serve muito mais para a questão de quando você quer azarar ou prejudicar uma pessoa, tipo um patrão abusivo, ou alguém que machucou um parente seu, enfim, coisas mais sérias e tal, aí o cara quer fazer uma maldição naquela pessoa, então quer fazer o vizinho mudar de casa e tal, aí ele utiliza a justificativa, ele está se justificando para poder praticar um ato que
normalmente ele não faria. E, tipo assim, só que a minha visão pessoal da justificativa é o seguinte, primeiro que no Voodoo, Deus, ele é tipo assim, ele é indiferente. Então, o seu coleguinha pode lhe machucar e você pode machucar o seu coleguinha que não vai voltar 3 vezes para você. Não existe isso no Voodoo de voltar 3 vezes. Essas coisas de leis kármicas e tal. Existe responsabilidade. Se você fizer algo e acontecer alguma coisa e tal, você tem que assumir suas responsabilidades com os resultados. Mas leis kármicas de voltar para você ter que pagar aquilo no futuro e tal, isso não tem. Só que assim, a questão da ética, da justificativa, na verdade, desculpa, da justificativa, ela é muito uma questão do conjurador, do mago, do bruxo, dele poder lidar com o que ele está fazendo. Porque, tipo assim, se um bruxo qualquer, um mago, enfim, um praticante de ocultismo, de magia, ele faz um mal a alguém, ou ele faz algum feitiço, não necessariamente mal, para alguma pessoa, e aquilo na mente dele é algo que ele acha que é errado, aquele feitiço vai dar errado. Porque ele acredita intrinsecamente ali que aquilo não é para dar certo. Então, a justificativa ela é para aliviar essa parada. O cara, às vezes, tem um complexo cristão muito alto, aí, não posso fazer mal ao coleguinha, mas eu estou me justificando aqui e tal. Então, tipo assim, a justificativa é mais essa questão de você saber lidar com suas emoções, com a sua culpa e etc, entendeu? Essa é a minha visão da justificativa. Então, o Kevin Martins está perguntando, pelo que você falou, ele tem muita semelhança do voodoo com a bruxaria. É uma bruxaria com toques cristãos, né? Batistas, eu diria que sim. Assim, eu não tenho muita, assim, como eu posso dizer, autoridade para falar de bruxaria. Eu não entendo tanto de bruxaria, bruxaria europeia, enfim, eu não conheço. Eu vejo que há muitas semelhanças, sim. Uma coisa que é, inclusive, interessante de se ver é que existem poções que, tipo, por exemplo, óleos da bruxaria, tipo, óleo, não sei se é da bruxaria, né, europeia, mas eu acredito que seja. Eu posso ser corrigido aqui, quem puder me corrigir. Mas, tipo, óleo de Afrodite para trazer o amor, ou para deixar uma pessoa com aquele glamour e tal, ou óleo de Zeus para atrair dinheiro e dar confiança. No voodoo existem esses óleos, mas de forma direta, diferente, sabe? Tipo, esse óleo de Afrodite pode ser um óleo come to me, sabe? Venha para mim, ou come to me boy, come to me girl, sabe? E quando você vê como eu posso dizer, a poção, né, os ingredientes, você vê uma semelhança muito grande da poção, tanto europeia quanto a africana, né, a do voodoo. A diferença maior é nos nomes, né, e em alguns ingredientes ou outros que divergem bastante da bruxaria natural, eu não tenho conhecimento, para do voodoo, entende? Tipo, tem muita pimenta no uso da magia voodoo. Eu não sei se tem tantas pimentas assim na bruxaria europeia, mas no voodoo, eu acho que essa é a coisa que mais se diverge assim das poções. Mas eu acho que existe sim uma grande semelhança na questão do trato, né, com as ervas, com os espíritos, talvez. Essa semelhança. Aqui eu tenho outra pergunta assim, que você pode falar um pouquinho mais o que é a doutrina de assinaturas? Pois é, cara, a doutrina de assinaturas, eu vou dizer, o que ao meu ver, no voodoo, a doutrina de assinaturas é a questão de cada objeto cada material, cada erva contém uma assinatura a ser acessada que leva tipo assim, a um uso, tipo o sal, né, como eu exemplifiquei anteriormente, ele possui a capacidade de limpeza, de proteção, como eu posso dizer, de azaração também, a questão de salgar a vida do inimigo.
Mas eu acredito que a questão das assinaturas é mais a questão do animismo também, que eu estava comentando anteriormente. Aí aqui tem outro aqui, para que ela viu num livro assim, para que servem os chicken feet, né? Os pé de galinha, o charme de pé de galinha. Sim, os chicken feet, os juju, o pé de galinha no voodoo ele é feito para proteção. Geralmente é para proteção, né? A galera seca o pé. Eu tenho uma receita no livro também para você fazer o próprio pé de galinha seco e tal. E você seca um pé de galinha, de preferência um pé de galinha preta, a galinha preta, né? E esse pé ele vai te trazer proteção. Só que, tipo assim, hoje a gente tem um uso de pintar ele de verde, por exemplo, para proteger o seu dinheiro, ou pintar ele de vermelho para proteger os seus amores e tal. O chicken foot é um amuleto de proteção para espantar o mal, espantar aquelas pessoas que arranhar, né? A ideia de arranhar com os pés de galinha, aquelas pessoas que querem lhe prejudicar de alguma forma. Eu gostei bastante, acho que serviu para desmistificar bastante, porque a galera confunde muito essa ideia de o voodoo e tal, porque eles têm a pegada lá de New Orleans. E como é que você fez essa adaptação para o cenário brasileiro, né? Eu cheguei a conversar com outros autores, por exemplo, de Asatru, que aí eles fazem Asatru no Rio e falam assim, porra, aqui não é nórdico, né? Então aqui a gente tem que adaptar as ervas, tem que adaptar tudo e tal, né? Então como é que é fazer o voodoo brasileiro? Tipo, com os nossos materiais, você teve que adaptar muita coisa, tem coisa em livro que você não acha aqui, como é que... Você teve muita dificuldade, como é que foi esse processo? Cara, foi complicado, tipo assim, tem um livro, tem um livro, não, perdão, tem ervas que são naturais dos Estados Unidos e são mais complicadas de você conseguir. Tipo, a erva coringa, né? A erva mais conhecida e mais usada no voodoo, o amuleto mais punk, é a raiz do John Conquistador, John the Conqueror, né? É uma raiz de uma batata de purga que aqui no Brasil, se eu não me engano, é chamada de jalapa. Só que, assim, não tem esse John the Conqueror aqui no Brasil, tá entendendo? Então, não tem como eu fazer uma adaptação de uma erva como essa, por exemplo. O que você pode fazer é conseguir com fornecedores brasileiros, né, que tem fornecedores brasileiros dessas ervas, ou você mesmo buscar dos Estados Unidos até fornecedores de lá, que é um negócio que custa um pouco mais caro, né? E é um pouquinho mais demorado. Mas existem inúmeras ervas que existem já no voodoo e no Brasil nós temos de forma abundante. Então, essa mudança, né, essa adaptação não foi tão difícil. Foi complicada a questão de algumas ervas, alguns ingredientes, algumas receitas mais tradicionais. Então, isso fica realmente complicado. Existe algumas receitas tradicionais no livro e tal. É possível ser feitas, tem adaptações escritas, explicando como adaptá-las e tal. Tipo, vou dar um exemplo de adaptação. Existe umas sementes chamada Adão e Eva no voodoo, nos Estados Unidos, que não temos aqui. Essas sementes, por si só, se complementam, são duas sementinhas de uma planta só. E como é que eu faria uma receita de amor, por exemplo, com essas ervas? Aqui no Brasil, eu usaria flores até pétalas de rosa e canela, por exemplo, para simbolizar a fêmea e o macho, os polos negativo e positivo, aquela questão que é simbolizada nas sementes, né, originais. Então, tipo assim, você tem como conseguir fazer uma receita pessoal sua, efetiva, utilizando materiais, sim, materiais brasileiros, ervas e raízes brasileiras. Mas tendo em mente que o voodoo brasileiro, ele é o que é, ele é brasileiro
nós entramos meio que no Voodoo como visitantes, né? Aqui essa coisa está crescendo e tal, e o intento do livro é mais esse, é criar uma conversação, criar um ponto de, sei lá, não um ponto de ignição, né? Mas, tipo assim, um ponto de diálogo sobre o Voodoo, ver outras pessoas publicando livros sobre Voodoo. Então, eu acho que essas adaptações, elas vão surgir ainda, sabe? Mas, a primeiro momento, as adaptações que eu pude fazer, elas são descritas no livro. Maravilha. Estou com uma outra pergunta assim. Existe um negócio chamado vestir a vela. O que é isso? Eu também fiquei curioso. Vestir a vela. Cara, no Voodoo existe muito o trabalho de queima de velas, né? Que é você faz um trabalho mágico com a vela, é a queima de velas. Vestir a vela é você untar ela com produtos mágicos. Óleos, né? A vela é untada muitas vezes com óleos de condição. O que seriam os óleos de condição? São óleos, são poções mágicas, aquelas poções específicas para cada coisa, poção para atrair dinheiro, óleo para atrair dinheiro, óleo para atrair um amor, óleo para, sei lá, azarar alguém. Então, tem óleo para se proteger, tem óleo para tudo. Cada receitinha tem um nome específico. E a gente unta a vela da forma que a gente, vamos dizer assim, faz uma lavagem, um banho na gente, né? Existem outras formas, eu acho que cada conjurador unta a vela da forma que lhe convém, mas a minha prática pessoal, eu unto a vela de baixo para cima, dos pés à cabeça, né, que é o pavio, dos pés à cabeça, para atrair, para coisas que eu preciso segurar, tá entendendo? Como se a vela fosse vamos dizer assim, por exemplo, para um feitiço de atrair dinheiro, uma vela verde, aí eu unto um óleo para atrair dinheiro. Aquela vela, ela meio que é um símbolo do meu desejo, mas também é um símbolo de mim mesmo. Então, eu unto aquela vela como se eu estivesse fazendo um banho voodoo em mim. E os banhos voodoo para atrair, eles são lá, você se esfrega de baixo para cima, dos pés à cabeça, tá entendendo? Aí, para você banir, você lava de cima para baixo, para jogar para o chão, sabe? Então, vestir a vela é você preparar aquela vela para o feitiço, preparar aquela vela para o trabalho mágico, com pós, com óleos, com toda sorte de curiosidades, de raízes e ervas, etc., que forem convenientes para aquele trabalho mágico. Bem legal, viu? E, bom, quando é que veio a ideia de vocês fazerem esse livro? Eu estava conversando antes da gente gravar, né, com o pessoal da Oficina Mágica, e vocês estão no Catarse. Só que, como a gente está no YouTube, teoricamente o cara pode assistir isso aqui daqui a um ano e tal, né? Uhum. Então a grande pergunta é: como é que o pessoal acha vocês? O pessoal se interessou por Voodoo, falou assim: pô, gostei, eu quero ver esse livro. Mas, tipo, já acabou a campanha do Catarse. Então, como é que a pessoa pode chegar em vocês? Pronto. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, leon.voodoo. E eu pretendo manter esse Instagram por um bom tempo. Futuramente, talvez, fazer um blog, um site. Ou no caso, o site, o Instagram da editora, né? Que é o Oficina Mágica, com CK, né? E, cara, assim, para quem está vendo isso futuramente, o livro ele pode ser pego, né? Pegue. Tanto por mim quanto pela Oficina Mágica, futuramente. E nós estamos estudando a possibilidade de colocar esse livro no Kindle, pela Amazon e tal. Tá entendendo? Assim, o livro digital, né? E futuros projetos também. Maravilha. Aí eu converso com o Arthur, e qualquer coisa para você que está assistindo, o Arthur me passa os dados, eu vou jogar aqui embaixo na descrição, que aí a galera acha. Eu achei bacana a ideia de um feitiço de... É como tinha antigamente as simpatias católicas, né? Só que as simpatias, é bem semelhante. É uma espécie de magias que já são prontas, testadas,
e aí a galera pode repetir e trabalhar com isso. Eu achei bem interessante. E queria te agradecer mesmo por desmistificar, né? Porque o pessoal confunde demais essas coisas. Eu tinha umas outras perguntas, assim, por exemplo, se no Voodoo acredita em reencarnação, como é que é a causa depois da morte, mas você já explicou, né? Depende da religião que a pessoa Isso, pratica. Né? Então, isso eu acho que exatamente. é a parte mais importante dessa conversa é deixar claro, né? Que Voodoo é um método mágico, né? Então, Isso, praticamente exatamente. o É uma cara, se ele prática for mágica. Wicca, telemita, judeu, muçulmano e tal, ele pode praticar. Ele Isso, um sistema de ferramentas, né? De isso. feitiços prontos. Cara, Mas, Léo, foi massa pra caramba. Pode falar. sim, eu ia comentar que é comum esse tipo de confusão justamente por causa daquele conjunto de crenças, né? Aquele conjunto cultural, né? Do cristianismo, com animismo, espiritualismo, magia africana. Então, é comum a galera se confundir com voodoo, de prática mágica com religião, até pelo nome também, que o nome é bem parecido, né? Voodoo com voodoo é bem parecido o nome. Eu achei fantástico. A tua iniciativa de pegar o teu grimório com as tuas práticas e tal e colocando as coisas que você já testou, que viu de um livro, veio do outro. Então, acho que é um livro bem bacana, principalmente a galera que está começando agora, né, ele não vai criar do nada, né, um feitiço. Então, ele já tem ali um grimório pronto, cara. Pô, te agradeço demais. Foi muito legal o bate-papo aqui com a gente. Cara, eu que agradeço, cara. Obrigado aí. Foi uma honra estar aqui presente contigo aí. Sou muito seu fã. Fico muito feliz pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. Então, é isso aí. Não esquece, então, segue o canal, dá like aqui, dá uma olhada nos Instagrams. Bom, esse é o tipo de livro que depois, para próximas edições, você vai acrescentando mais rituais, né? A Isso. galera vai testar em casa, vai inventar. Então, no final das contas, é um conjunto que vai estar sempre crescendo, né? Pô, brigadão de novo, Léo. E para você que Obrigado aí. acompanhou a gente até agora, então a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.